Olá, amigos do Canal 10. Estamos iniciando aqui mais um Divã Social. E hoje a gente está trazendo a temática vulnerabilidade e inclusão social. Para isso a gente trouxe aqui a nossa amiga Sheila Pinto para conversar sobre esse assunto de extrema importância. Mas antes disso, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, Sheila. Conta um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, dessa sua jornada aí na área de militância, principalmente dos direitos humanos. Uma boa noite a todos e eu quero agradecer pelo convite e falar um pouco da militância social da Sheila. A Sheila nasce num contexto histórico dentro desse país que foi um contexto muito grave. Quando eu fiz 1 ano de idade, foi instaurado um golpe militar dentro desse país, exatamente 16 dias antes de eu completar 1 ano de idade. E eu nasci e cresci dentro desse contexto, de um contexto de muita opressão, de um contexto em que a gente viu total perda dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos de cidadania. E eu sempre tive dentro de mim uma inquietação, né? Eu era uma adolescente em que eu tinha uma inquietação dentro de mim, porque, olha, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, cuidado com isso. E aquilo era uma opressão tão grande na alma, não só na minha, mas da sociedade em si. E eu comecei aos 14 anos de idade, quando eu comecei a entender que eu vivia um momento crítico em que a gente era proibido de falar, a gente era proibido de pensar, pouquíssimo se falava, né, sobre o que estava acontecendo com o país, mas eu comecei a encontrar nos livros, e alguns livros, que a maioria tudo proibido, eu comecei a encontrar algumas coisas que me trouxeram algumas respostas. E aí eu parti para dentro de um trabalho nas escolas, na escola onde eu estudava, e eu começava a ter alguns debates e criar e articular alguns debates onde a gente fazia uma crítica sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo. E nisso era muito engraçado, porque eu, ao mesmo tempo que eu era aceita, ao mesmo tempo, toda hora era você está suspensa, você está... Eu acho que eu fui mais suspensa em horários de aula do que praticamente passei o tempo dentro das salas de aula. E nisso, transfere para um colégio, transfere para outra escola, porque não se aceitava pensar. Se roubou a liberdade. E aí eu conheci a militância política, comecei a participar do movimento estudantil de um partido, e a gente começou a fazer, então, uma projeção. Eu já estava com um pouco mais de idade, a gente começou a fazer a militância pelas diretas já. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa, na assessoria foram 2 deputados estaduais na época. Tive o privilégio de trabalhar com o Darcy Ribeiro. Isso foi encantador, isso é transformador na alma da gente. E eu vim nessa sequência, nesse crescimento, e pensando que o povo tem o poder. O dia que o povo entende que ele tem o poder na mão, ele é o agente transformador daquilo que ele quer, daquilo que ele se propõe. E eu conheci Maricá muito criança, porque meu pai comprou um sítio aqui em Itaipuaçu, e eu vinha muito para Maricá, acabei estudando aqui 1 ano ou 2 anos, e formei um elo de carinho por essa cidade. E aí eu transferi a minha militância lá do Rio, de Niterói, né, para cá. Mas eu lembro dos momentos assim da trajetória das diretas já, que foi uma coisa que impressionou. Ver aquela multidão de pessoas na rua gritando e pedindo que o seu direito de volta, isso fica marcado na memória e na alma da gente para o resto da existência.
É interessante porque as pessoas, talvez até as novas gerações, né, Sheila, não consigam dimensionar bem isso, né? Muita gente hoje talvez não consiga ter essa percepção, talvez porque não tenha vivido na carne. Eu mesmo peguei o final já da ditadura, né? Mas, na realidade, aqueles tempos do silêncio, né, da opressão, eles foram reais, né? Você está trazendo aqui um depoimento, né? Tem gente que fala, não, isso é um exagero, não teve nada disso, Não é mas exagero. teve, né? A gente viveu isso. Eu lembro que nessa época eu morava próximo ao Caio Martins, em Niterói, e aí havia notícias de que ali haviam prisioneiros políticos, e aquilo me aguçava a curiosidade, mas a gente, ao mesmo tempo, via muito militar na rua, a gente via cavalos com aqueles homens militares, né, nos cavalos, aquela coisa toda cercando aquilo tudo, e a gente não podia se aproximar, né? E isso tudo eu dizia, meu Deus, o que é isso? Né? O que é isso? Uma menina ainda inquietada por tudo aquilo, por toda aquela opressão que se sentia, né? Não pode. Eu lembro que para você entrar num cinema, você tinha que mostrar carteira de identidade para provar maioridade. Alguns lugares você não podia entrar, você não, era uma proibição, eu digo assim que foi um momento que se proibiu a alma do ser humano. Ali a gente viveu momentos de angústia. E como você falou, a própria expressão, a própria liberdade de expressão, o próprio pensamento crítico, então, nem pensar, né? Cerceado. Autores que você queria ler e você não conseguia ler, e aí a gente, quando achava um livro, uma coisa assim, era tão bom, era tão bom. Os livros sempre... Eu tenho um tio já falecido que ele tinha uma grande biblioteca em casa, então ali era um momento de fartura, era um momento da gente se encontrar também, da gente conversar, e eu lembro que a gente tinha, assim, sempre ali na praça ali do Amarelinho, né, as pessoas se encontravam para a gente montar estratégias de trabalho, como é que a gente vai fazer amanhã, como é que a gente vai fazer depois, para a gente poder fazer os enfrentamentos. Isso trazia vida, né? Trazia vida para quem tinha alma inquieta. Então, na realidade, a sua motivação para defender os direitos humanos, para lutar pela inclusão, ela nasce ali da sua própria história, né? Do seu próprio contexto histórico, né? Nasce de tudo isso que eu vivi, de tudo isso que eu senti na pele, né? A geração que eu vivi, a minha geração, uma geração que viveu esse contexto de uma forma muito profunda, muito séria, mas nem todo mundo conseguiu enxergar, né? Nem todo mundo consegue enxergar. E muita gente também opta por não lutar, né, Sheila? Muita gente prefere recuar, né, e se enquadrar, porque a força da opressão ela é muito grande, né? Agora, quando a gente fala em inclusão, né, então surge esse sentimento de luta pela inclusão, pelos direitos. Como é que você entende hoje a inclusão? O contexto de inclusão, a inclusão para mim ela é um contexto muito claro a partir do momento que eu vejo que a inclusão para mim está muito, a exclusão para mim está muito ligada, seriamente ligada ao contexto econômico. Não só ao contexto político, ao contexto social, ao contexto econômico. Enquanto a gente estiver dentro desse país, em todos os países, em qualquer lugar do mundo, essa discrepância econômica em que poucos são detentores de muito poder econômico, de muito dinheiro, e a maioria estiver na pobreza e abaixo da linha da pobreza, a gente vai ter exclusão. A inclusão, para mim, começa a partir do momento em que a gente conseguir fazer com que fazer uma linha, fazer um linear entre essas duas classes. Não pode existir. Isso tem que ser erradicado. A gente tem que começar a pensar isso, porque a pobreza, ela gera muita coisa ruim. A partir do momento que uma criança não se alimenta bem, ela pode gerar várias doenças.
Ela pode gerar anomalias seríssimas no corpo. A partir do momento que uma mulher não tem a condição de sustento da sua casa, das suas crianças, que não tem o sustento, que não tem condição de colocar numa boa escola, que o Estado não tem condição também que o Estado não leva a proporcionar essa boa educação, isso a gente está gerando exclusão. A gente está gerando exclusão quando a gente diz que, sabe, que a classe, que existe classes, existe cores dentro do mundo, e as pessoas são estabelecidas e são separadas por raça, por cor, por etnia. Isso é absurdo. Não, e no Brasil parece que isso fica mais evidente, né? Quando você pensa que 1% da população, né, detém a riqueza dos outros 99%, né, isso é assustador. Completamente. Né? Você cria efetivamente um caminho de exclusão muito grande. Então parece que essa igualdade social, efetivamente ela tem as suas raízes na questão econômica mesmo, né? Agora, analisando as demandas, né? Você hoje como secretária de Políticas Inclusivas, como uma militante já de mais de 30 anos nessa área de direitos humanos e de inclusão, pela sua experiência, Sheila, quais são os grupos ou as pessoas ou os cenários que estão mais vulneráveis aos processos de exclusão? Quais são os grupos que seriam mais vulneráveis? Nós temos alguns grupos, né? Mas eu continuo dizendo que os grupos que são vulneráveis geralmente eles são ligados à questão econômica, né? Você vê as mulheres, elas têm um processo de exclusão muito grande. E a gente agora corre um sério risco de perder todos os direitos conquistados. A gente tem as crianças, né? Que a criança passa a ser reconhecida depois do ECA, a partir da década de 90. A gente tem a questão racial, em que a classe desfavorecida, né? Os negros ainda têm que lutar pelo direito, porque morrem muitos, né? No dia de hoje, quando terminar as 24 horas, aconteceu um verdadeiro genocídio dentro desse país. E ele é um genocídio racial, a gente sabe disso. E a gente luta o direito de cidadania da pessoa idosa. E agora, classificar por gêneros, né? Eu diria que a questão da exclusão ela está diretamente ligada a essa questão econômica, e um contexto social que a gente vive, ele vem da nossa própria história. Quando a gente é um país colonizado durante tantos anos e a gente é o último país no mundo a decretar a liberdade do povo escravo, né, escravizado, né, de um povo livre, um povo que chegou aqui livre e que foi escravizado aqui, que não pediu para ser escravizado, né? Então, o que acontece Então, mais do que essa classificação de minorias, né, que a gente sabe que há essa questão sim. da exclusão de mulheres, negros, crianças, a questão dos LGBTs, né? Isso também LGBT, é sério mas a demais. questão da pobreza para você ainda... É o contexto primário. É o contexto primário. E essa relação pautada em eu tenho muito, e muito é meu, mas eu sou pouco. E aqui nada se tem, e são muitos. Essa relação é a relação Casagrande-Senzala, que a gente continua reproduzindo. Mas quando a gente importa essa discussão aqui para Maricá, Maricá também teve um histórico muito parecido, né? E, recentemente, nos últimos anos, Maricá tem experimentado um avanço, um crescimento muito grande. Mas isso também, Sheila, não traz questões e problemas sociais para a sociedade maricaense, para o cenário social urbano de Maricá,
Como é que tem se apresentado e como é que tem sido visto e tratado aí por vocês, pela gestão, essas questões sociais? Essa relação que a gente pautou e a gente trabalha nesse sistema perverso da sociedade capitalista como um todo, em que a sociedade ela produz as questões de vulnerabilidade, as questões sociais, para que a gente possa sanar essas Produz questões. desigualdade, né, o tempo O todo. tempo todo. O sistema ele é perverso. Ele é perverso. Ele é feito para alguns, em detrimento de outros. E Maricá, como qualquer outro lugar, sofre com esse contexto, né? E o que acontece, a gente aqui tem a grande vantagem de trabalhar já esses anos todos com um governo progressista, um governo que faz o enfrentamento e que tem pensado no enfrentamento nas questões sociais. Que a gente senta, debate, e a gente, desse debate, desse diálogo com a sociedade, a gente quer produzir e tem produzido políticas públicas voltadas para esse público. Porque se você não ouvir e você não entender, você não faz propostas, você não pode propor. O crescimento de Maricá é inevitável e é bom que venha. E é bom que a gente prepare o cenário para a gente ter um encontro com esse crescimento, mas um encontro pautado em políticas que sejam voltadas não para amenizar, mas para a gente fazer um trabalho sério, entendeu? Sério dentro desse município, para que esse município tenha um crescimento, mas que esse município tenha as questões de política pública de forma pautada de forma legítima e com seriedade. E a gente tem caminhado para isso, né? A gente tem crescido nesse sentido, como e nada se faz da noite para o dia. Nós temos pouco tempo, né, de mandato, de trabalho dentro dessa área em que o município se voltou para as questões sociais, para as questões econômicas, para a distribuição de renda, né? Nós temos hoje um município que pensa nessa distribuição de renda através de uma moeda social. Isso é importantíssimo. É porque Maricá tinha uma característica muito rural, né, uma cidade dormitório, e que também trazia muito essa herança de uma divisão de classes ou de castas, né? Você tinha muito nitidamente aqui, há 3 décadas atrás, ainda um perfil de muita divisão social. Aí Maricá começa, então, a ter um crescimento populacional muito grande, né? Você vê que nas últimas décadas a gente triplicou a população. Um dos municípios que mais cresce populacionalmente no estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Então o crescimento foi muito rápido. Muito Aí veio, né, com o Rio, com sim, faz sim. esse... Houve uma migração natural, houve uma especulação imobiliária também muito agressiva aqui na região. E o próprio crescimento econômico, a questão dos royalties de petróleo, né, que também fizeram a cidade crescer e se movimentar muito. Mas também a gente sabe que com todo esse crescimento e até com a visão progressista e de uma certa forma muito voltada, muito preocupada com a questão da distribuição de renda, né, dos princípios da equidade, da justiça social, mas ainda assim, um crescimento tão rápido, ele acaba também trazendo algumas questões e mazelas sociais. O que você percebe que se agravou, assim, problemas novos que Maricá não tinha, por exemplo, mais recentemente? Que se agravaram, a gente tem uma população em crescimento, que é a população que está dentro da minha pasta, que é a população em situação de rua, porque é uma população sazonal, mas é uma população que migra, né, de um lugar para o outro com muita constância, mas a gente tem percebido que Maricá tem sofrido o crescimento dessa população. E a questão da violência
a gente já vê no município coisas que nós não víamos, né? Essa reprodução da violência advinda de outros municípios, né? Mas a gente ainda tem uma característica muito peculiar no município, que a gente consegue trabalhar essas questões com mais, assim, com mais rapidez, né? A gente agora está propondo aí dentro da pasta um centro pernoite para a população em situação de rua. A gente está fazendo um centro-dia em que essa população, essa reinserção social desse cidadão, que até então ele é um não cidadão, né? Ele é um não cidadão. Ele perdeu todo o direito de cidadania. Porque ele está no ápice da vulnerabilidade, torna-se um cidadão invisível e aí perde sim a condição de cidadania, né? E aí, esses dias eu estava tendo uma conversa com um amigo, aí ele falou assim, poxa, eu não sabia que Maricá tinha esse quantitativo populacional de rua. Eu falei, sabe por quê? Porque você não os enxerga. Exatamente. Ele está ao teu lado e você não consegue enxergar. Entende? Então, mas aí o município, a gente está fazendo esse enfrentamento. Dentro, em breve, muito pouco tempo, a gente vai ter aí no município um lugar onde a gente vai trabalhar a perspectiva de ressocialização. Não é apenas um lugar onde a pessoa vai dormir, onde a pessoa vai fazer as suas alimentações, embora seja um direito, e isso tem que ser garantido a qualquer cidadão. A gente vai também trabalhar a ressocialização desse indivíduo através de oficinas, através de trabalhos, através de pactuações com outros, intersetorial, com outras secretarias e com o setor privado, e vamos que vamos. Agora, e assim a gente vai fazer. Isso é muito bom, isso é uma notícia boa aqui, em primeira mão aqui no Canal 10, para os nossos telespectadores. E a gente pensa também na questão do trabalho, na reinserção no mercado de trabalho, que tem que estar linkado aí com essa reinserção, ela tem que também estar voltada para a profissionalização, para o mercado de trabalho. Sim, mas exatamente isso. Por isso que a gente propõe parcerias, a gente primeiro tem que fazer esse trabalho de ressocialização e propor parceria não só com o setor, com o setor público, mas com o setor privado também. E isso dentro desse programa, né, dentro desse projeto, a gente traça o perfil de reinserção desse cidadão até ele chegar ao direito pleno de cidadania, que é desenvolver o direito de trabalho, o direito de moradia e o direito à educação, o direito à saúde, por vias próprias, né? Sheila, falávamos um pouco sobre a questão da população em situação de rua, né? Como isso cresceu em Maricá. A gente não percebe pela questão da invisibilidade, também pela pulverização, né? Na realidade, em vários pontos do município, isso não está centralizado em apenas um local. Claro que o centro é um local em que essas pessoas circulam um quantitativo maior, mas a gente vê a população em situação de rua hoje já em vários pontos do município. Agora, quando a gente analisa essa questão da população em situação de rua, é diferente, talvez, de algum sujeito lá atrás, né, há 15, 20 anos atrás, que você tinha algumas figuras quase que folclóricas, né, em Maricá, que eram abraçadas pela população, mas eram figuras que, andarilhos, né, e pessoas ficavam a maior parte do tempo na rua, né, faziam essa urbanidade a sua casa, mas eram pessoas ou com transtornos mentais, né? Ou com um estilo de vida, uma ruptura com a ordem social, diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê muito essa questão muito próxima da questão da dependência química. Você consegue observar essa relação muito próxima da população em situação de rua com a questão da dependência química? Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Você estar na rua e você não ter o alimento, o que vai fazer com que você
não sofra com a fome, é a cachaça que você vai beber. Essa relação com a dependência química, eu digo que nem todos os moradores em situação de rua, eles têm, eles são dependentes químicos. Existe a relação com a questão da drogadição, com a questão do alcoolismo. Eu digo mais com a questão do alcoolismo, justamente por conta disso. Porque a pessoa, você já perdeu todos os seus vínculos, você já perdeu a direção até de quem você é. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar alguma coisa para anestesiar. Anestesiar a tua condição social, anestesiar a tua condição psicológica, anestesiar até a tua questão de dor de saúde. Não é? Então, o álcool ele está muito próximo, porque o álcool é uma droga barata. Né? Diferentemente das outras, ele é uma droga barata. E aí eles acabam absorvendo o álcool, né? E por conta da condição humana, ou desumana, dos quais eles estão inseridos. Mas é um trabalho que a gente tem que ter um foco, ter uma direção. E quando eu falo lá atrás, quando eu falei do resgate da cidadania, quando você vai trabalhar e você propõe um centro-dia onde você vai ter um espaço que você vai trabalhar essas questões, você vai trabalhar também a questão do álcool e de outras drogas com esse pessoal. E agora a gente hoje acabou de assinar um convênio, né, com a Fiocruz, justamente para a gente fazer um trabalho de campo, de prevenção. Né? Então, a gente está caminhando. Né? A gente está caminhando para criar uma política verdadeiramente fortalecida dentro do município. É interessante você falou dessa anestesia, né? Essa necessidade de se anestesiar. Porque o sofrimento de estar numa condição dessa, né? O sofrimento dessa invisibilidade que a gente comentou aqui, né? Essa invisibilidade social, essa invisibilidade afetiva, que é sofrida pelas pessoas que estão em situação de rua, né? É como se elas efetivamente tivessem à margem de uma identidade, de uma percepção social e até de uma dialética social. Correto. Porque são pessoas que têm muito pouco espaço de expressão, de fala, de troca. Sim, sim. Né? Talvez esse local de acolhida que vocês estão pensando, muito mais até do que a proteção, que óbvio vai ser fundamental, Correto. mas vai ser um local também de expressão. Sim. Para que esse sujeito possa sim. ali criar novos caminhos de identidade social e reconstruir o seu laço, o seu vínculo com essa dinâmica social. Olha, é muito bom. A gente ficou muito feliz aqui hoje com essa notícia e com essa preocupação, principalmente da Secretaria de Políticas Inclusivas. Tá? E a gente deseja muita sorte. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu preciso tocar com você e trazer um pouco aqui para o nosso bate-papo a questão do sistema carcerário. Sheila, a gente tem hoje um sistema carcerário no Brasil com quase 900 mil presos, a grande maioria deles negros e pobres, e que a efetividade, o efeito positivo do aprisionamento, né, da prisão, da restrição de liberdade, ele é muito pequeno. Né? A gente não vê efetivamente políticas de inclusão, de reinserção social para esse sujeito que, por alguma questão, por algum crime cometido, ele foi retirado do convívio social e teve a sua liberdade restrita. Né? Como é que a Secretaria de Políticas Inclusivas está trabalhando essa questão dos egressos do sistema penitenciário? Nós aí, dentro da Secretaria de Políticas Inclusivas, nós temos um desdobramento dessa questão. Nós vamos trabalhar a questão dos egressos, né? Que são pessoas que voltam à sociedade depois das suas penas cumpridas, e então essa pessoa precisa voltar
a ser inserida no contexto social, e a gente tem percebido, né, que a primeira coisa a se fazer é a questão do trabalho, porque esse é um pedido, isso é gritante no meio deles, né? Eles saem e eles querem ser reconhecidos de novo como cidadão, né? Aqueles que assim quiserem, e o trabalho está muito vinculado a isso. Sim. O trabalho está muito vinculado à questão da cidadania, né? Para eles, autonomia, autonomia, sustento, justamente, porque o trabalho propicia todas essas coisas. E nós temos os egressos, né? Que nós já temos um plano traçado junto, né? Conversado com alguns, e nós temos também a questão do trabalho com a família, né? Porque essa família, quando ela tem um preso, ela fica vulnerável. Eu tenho aí hoje, e Maricá tem não sei se os demais municípios, mas Maricá tem uma questão aí muito peculiar voltada, porque a relação que o SEAP me mandou, ela me traz um quantitativo de 490 pessoas no sistema carcerário, no município, sendo que a grande maioria são de mulheres. Nossa. Nós só temos 119, segundo os dados do SEAP, em encarceramento de homens, a maioria mulher. E aí nós temos uma questão aí a ser resolvida, porque quando você está com um homem, se você perceber, quando você passa em algum presídio, eu não sei se vocês já tiveram experiência de passar por Bangu ou de conhecer algum presídio pelo país afora, você vê que chega dia de visita, a fila é imensa, mulheres e crianças, indo visitar os seus presos. Mas o que acontece geralmente, quando a mulher ela é encarcerada, eu já tive a experiência de 2 anos dentro de um cárcere feminino, de trabalho num cárcere feminino, elas são deixadas, abandonadas. E aí a gente tem uma questão muito crítica dentro do município que a gente tem que levar muito a sério. Porque hoje eu tenho casas e tenho famílias inteiras aí, sem o poder matriarcal. Porque o homem, quando vai ao cárcere, a mulher toma conta da sua casa. Ela toma conta das suas crias, ela toma conta da sua família. Se ficar sogra, se ficar sogro, se ficar filhos, se ficar netos, ela toma conta. Sheila, a gente falava sobre essa questão do sistema carcerário, né? E interessante porque você fez esse contraponto da relação quando o homem está preso e quando a mulher está presa, né? Eu trabalhei 2 anos no sistema carcerário, né? Na realidade, eu trabalhava no manicômio judiciário, mas a gente percorria todo o sistema prisional ali no Rio, na Frei Caneca, porque muitos dos nossos pacientes, né, que a gente fazia o acompanhamento no manicômio judiciário, muitas vezes eles iam para o presídio, aí dependendo do exame criminológico vinha para o manicômio. Então a gente estava sempre circulando ali em todo aquele complexo. E é assustador como as relações se dão, né, no sistema carcerário, como o sistema carcerário ele produz exclusão social, desigualdade social, né? E aí você tocou numa situação que é a situação dessa diferença de relação, e que talvez seja ainda muito fruto também da sociedade machista, né? O quanto ainda há uma descartabilidade da figura feminina, né? E até um peso social de obrigação, né? Em cima da mulher, né? E aí você falou um pouco sobre esse quantitativo que hoje você atende, é mais de mulheres, né? Você falou um pouco da família. Como é que isso tem sido trabalhado aí pela Secretaria de Políticas Inclusivas? A gente recebeu essa relação da SEAP tem mais ou menos uns 30 dias, né? E a gente agora começa a fazer buscas, né? Nós estamos tentando fazer o primeiro contato via telefone e começar a fazer busca para a gente trazer esse público
para a gente acolher essas demandas, né? E a gente começar a ouvir essas pessoas, né? E aí a gente já percebe que tem questões aí da educação, da saúde, questão da assistência, tem a questão da economia, na economia solidária aí com a proposta de um cartão que a gente vai fazer voltado para esse público, porque é urgente, né? É urgente a gente tratar a questão da economia, a questão de trabalho, a reinserção desse público e dessa família, proteção. Como é que a gente vai fazer essa rede de proteção sobre essa família, né? Então, a gente, colhendo as demandas, a gente começa a provocar toda a rede, né? Fazer essa intersetorialidade para a gente cobrir essa demanda, porque, graças a Deus, a gente tem um governo que pensa, um governo progressista, um governo que pauta no foco e olha para frente, e a gente tem a liberdade de trabalhar, né? A gente tem a liberdade de pensar e de executar ações. Isso é muito bom. Isso deixa a gente livre para caminhar, né? E para propor e para a execução do trabalho. Eu fico pensando que é praticamente impossível, né, a gente falar em inclusão social sem pensar na solidariedade, né, no amor ao próximo, no respeito, na ética social. Você acha que falta um pouco isso hoje, Sheila? Quando a gente analisa o nosso contexto social hoje, eu às vezes vejo as pessoas tão resfriadas, né, tão apáticas ao outro, tão desconectadas de uma responsabilidade com o seu semelhante. Você que está ali na ponta, né, quer dizer, vivendo isso e tocando uma área de gestão especificamente para esse fim. Como é que você analisa isso? Eu vou sempre acreditar no ser humano. Eu vou sempre acreditar que dentro de cada um existe a sementinha do bem. Eu vou primar por isso o resto da minha existência. Mas o que você fala é uma coisa real. Nós vivemos uma sociedade em que hoje a grande mídia, ela foca muito na questão da violência, ela vende um produto ruim, um produto perverso, em que só acontece violência o tempo todo, e a gente sabe que não é assim. Quando você usa o teu poder crítico de análise, você vê que não é assim, tem muita coisa boa acontecendo em muito lugar, e principalmente nesse país, entendeu? A gente está passando por um momento muito crítico, mas o povo brasileiro é um povo solidário, é um povo de coração, é um povo que se humaniza, né? E ele traz dentro de si essa humanidade com muita força. Eu acredito muito no povo brasileiro. Mas as questões que você está falando, elas são latentes a partir do momento em que a gente trabalha com um sistema perverso. Um sistema que vem de uma ilusão de violência e que ela existe e que ela é a reprodução desse sistema, ela é a reprodução desse sistema capitalista perverso, como a gente já falou lá na frente, né? Lá atrás a gente falou da questão da exclusão social, da grande maioria, mas eu acredito que a gente vai reverter isso. Eu acredito que vai ter um momento em que todo mundo vai dizer, epa, o que está acontecendo aqui? Por que se fala tanto e por que se reproduz tanto a violência se a gente tem... Se eu olho para o lado e eu não vejo, sabe, eu vejo um jardim, eu olho para o lado, eu vejo famílias se solidarizando, eu vejo pessoas se solidarizando, eu vejo uma vizinha que me estende a mão quando eu preciso, eu vejo uma pessoa me estendendo a mão quando eu preciso. Então, eu acredito muito nessa essência do ser humano. Os nossos valores é que a gente tem que fazer um resgate deles. A sociedade tem que pensar de novo nos resgates de valor, valor humano, né? Quando você falou esse desamor é fruto de todo um contexto, né? Quando você fala, você não pode pontuar, você vê toda uma sociedade preparada para tudo isso, com essa ilusão, que não é uma ilusão vendida, comprada. Se pega a questão da violência e se
se coloca um peso muito grande sobre isso. E a gente tem proposta, a gente tem vida, a gente está trabalhando questões. Não, e aí você acaba produzindo aquela ideia do ódio, né, fortalecendo a intolerância, que eu acho que também é um outro problema muito grande, né? Eu acho que o próprio construir, o próprio semear da inclusão precisa ser pautado na tolerância, né? No respeito à diversidade, no respeito às diferenças. Então, há que se trabalhar essa tolerância e principalmente a esperança, como você falou, né? A esperança a gente não pode deixar de lado. Sheila, estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente, é um assunto muito importante, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, uma fala sobre inclusão para os nossos telespectadores. Uma fala final sobre esse assunto de tanta importância que a gente trouxe hoje aqui no nosso Divã Social. A questão da inclusão. O que eu vou deixar para essas pessoas sobre o entendimento, o meu entendimento sobre inclusão social. A inclusão social, ela perpassa, ela atravessa o momento de que você olha para o outro como você olha para você mesmo. Eu não posso olhar para o outro como um indiferente. Eu tenho que olhar para o outro como eu olho para mim mesmo. Quem é o outro? O outro é a extensão, é a minha extensão. O outro é a extensão do meu trabalho, o outro é a extensão da minha leitura, o outro é a extensão das minhas necessidades, o outro vive comigo e habita comigo o mesmo espaço. Quando eu olho para o outro e eu consigo enxergar no outro um pouco de mim, eu estou fazendo o trabalho da inclusão. Que bom. Muito obrigado por trazer hoje para a gente aqui esses esclarecimentos e essa abrangência, essa visão muito humana sobre a inclusão. Hoje nós conversamos com Sheila Pinto sobre inclusão social e vulnerabilidade. Como pensar em inclusão sem passar pelo respeito? O respeito ao próximo, o respeito àquilo que diverge de você ou se diferencia de você. Esse amor às diferenças, esse amor à pluralidade é que vai produzir a inclusão. Infelizmente, a exclusão é o contrário imediato disso. Quando se trabalha com a intolerância, quando se trabalha com a refratariedade ao outro, aquele semelhante que deveria estar tão próximo, mas que é afastado por um sentimento de repúdio e de exclusão. Então pense, a sua responsabilidade sobre a inclusão parte desse princípio máximo do respeito. Então, dessa maneira, encerramos o nosso Divã Social dessa quarta-feira, aqui no Canal 10, com você em qualquer lugar, a todo instante. Até semana que vem. Sheila, obrigado. Obrigado por vir. Eu que agradeço. Muito bom falar sobre inclusão, né?